Seu marido também é vegano? Não, não sou vegano. Olá pessoal, sou Wagner Robonavitus e estamos aqui no nosso episódio 8 do podcast 1 mais 1 igual a 3. E hoje vamos abordar um assunto bem interessante, um tema super bem dominado pela minha querida esposa Aster. Olá a todos. Então, como o Wagner já disse, hoje nós vamos falar sobre veganismo e a diferença alimentar entre o casal. Mas só para lembrar que nós oferecemos um coaching de casal e de relacionamento. Se você está enfrentando umas dificuldades no vosso casamento, no vosso relacionamento, ou você é solteiro e gostaria de achar um companheiro ao longo prazo, entre em contato conosco que nós podemos vos ajudar. Hoje o tema é veganismo. Um assunto que você domina completamente e temos várias coisas para contar de como um casal que é composto de duas pessoas com estilos alimentares totalmente diferentes, mas conseguem viver na mesma casa de forma harmoniosa. Então, contando um pouquinho nossa história, basicamente quando nós conhecemos, eu era ovo-lacto-pesco vegetariana, ou falando para as pessoas normais, eu não comia carne nenhuma, né? Nem um frango, gente. Frango é carne. Mas comia peixe, era viciado no queijo, comia esses iogurtes, laticínios, tudo que não seja carne. Isso foi quando nós conhecemos. E o Wagner também, naquele momento, já não comia carne. Por preferência, eu nunca curti muito carne, desde criança, na verdade, né? Sempre comi frango, comia alguma coisa ligada a fígado, que é uma coisa que Sim. as pessoas consomem muito lá no Brasil. Eu Não, até é só no comia Brasil. isso. Depois eu meio que parei de comer essas coisas e fiquei só mais frango-peixe. É completamente normal, porque como criança, você ainda teve esse reflexo natural de escolher uma coisa que é da nossa alimentação para a nossa espécie. Mas depois nós somos sempre estragados pela nossa cultura, pelas nossas famílias. Mas esse não é o ponto, né, do nosso podcast. Eu não estou aqui para fazer propaganda do veganismo, gente, calma, que já vai... Todo mundo vai desligar se vamos por esse, por esse caminho. Não é por aí, exatamente. Não estamos aqui para converter ninguém ou para dizer que uma coisa é melhor do que outra, independente do que eu penso ou que o Wagner pensa, não é? A ideia é como nós convivemos no nosso relacionamento com essa diferença. Então, sim, quando nós conhecemos, como tu disse, já não comia basicamente carne, mas comia os peixes, os queijos. Naquele momento, nós estivemos mais ou menos igual, né? Sim. E aproveitamos muito bem, eu cozinhava. Inclusive, era uma coisa que você ficou surpreendido, né? Uma coisa que te fez, não quero dizer se apaixonar mais, mas você disse uma coisa que veio como um bônus, né? Da minha pessoa. Sim, porque você sempre soube cozinhar muito bem e fazer umas comidinhas bem interessantes. E uma das situações que mais me impressionou foi que naquele momento a gente não tinha ido à padaria e tinha pouca coisa na geladeira. E você olhou, não, deixa que eu apronto uma comidinha aqui pra gente, um pequeno almoço, um café da manhã pra gente. E você meio que pegou o pão, pegou o ovo, fez lá, banhou o pão no ovo, botou na frigideira, fez um café e... Só que aquele prato simples ficou fantástico, extremamente saboroso e foi muito eficiente para aquele café da manhã. Eu gostei muito desse resultado, eu fiquei impressionado. Falei, caramba, que legal, eu tenho uma namorada agora que faz umas comidinhas legais, tal. Então, eu mesmo apreciei muito aquela experiência de comer algo diferente, mesmo tendo poucas opções dentro da geladeira. O nome chique disso se chama tosta francesa. Mas sim, isso é uma das coisas que eu mais adoro fazer e é quase minha especialidade, é inventar os pratos, as comidas, com aqueles ingredientes que você sabe, você abre a geladeira e fala, caramba, não tenho nada.
E aí saem só as maravilhas, porque você realmente liga toda a sua fantasia e faz, né? Uhum. Mas passando algum tempo depois, então aproveitamos esse período muito bem, eu entrei num processo de uma mudança interna que começou com o movimento do lixo zero, basicamente. E comecei a me aprofundar no assunto, comecei a estudar, e esses assuntos são muito relacionados, né? Porque você não tem como se diminuir seu impacto ambiental sem tocar na alimentação. Então comecei a estudar e conhecer mais e mais e mais, e aí que a ficha caiu, porque realmente eu era vegetariana porque, sei lá, quase 20 anos, só que eu não tive conhecimento ainda suficiente para tomar essa decisão. E quando eu comecei a me aprofundar no assunto, comecei a entender o que se passa, né, nessas indústrias, eu falei, não, eu não quero participar naquilo, né? Não se encaixa com meus valores, e eu sou parte disso agora, então, não, deixa eu experimentar. E eu disse para mim, vou experimentar por 3 semanas, 21 dias, que é aquele período que os cientistas dizem que novos hábitos. Mais ou menos é 21 dias, né, que novos hábitos podem ser criados. E depois vamos ver o que acontece. E nessas 3 semanas, obviamente, eu me aprofundei muito ainda mais, vi um monte de documentários e nunca mais voltei. Não tem aquela coisa, né? Quando a consciência se abre, não tem como não ver mais as coisas. Quando uma mente se abre, ela não consegue mais voltar ao seu tamanho original. Exatamente. Mas e agora? Como que estamos, né? Eu mudei. Só que o Wagner, obviamente, não foi junto comigo nessa mudança. E muitas pessoas, essa pergunta que nós fizemos no início, eu tenho sempre essa pergunta feita a mim, sempre quando eu digo para alguém que sou vegana, todo mundo em seguida pergunta, então o seu marido também é vegano? E eu digo, não, ele não é. E muitas pessoas ficam surpresas, mas então como que vocês fazem? E por quê? Como que vocês lidam com essa diferença? Ambas as partes têm que lidar com a questão do respeito. Por que ambas as partes? Porque você decidiu uma mudança interior para se tornar vegana. Eu tenho que respeitar a sua decisão, mas você também tem que respeitar a minha decisão de não ter te acompanhado. Mas lembrando que não foi só, olha, não vou te acompanhar. Não foi bem assim. Eu falei, olha, vou te acompanhando dentro das minhas possibilidades. Basicamente, todo final de semana nós almoçamos juntos e a comida é vegana. Né? Todas as festas, os natais e coisas assim. Mas, de fato, eu não posso exigir que outra pessoa muda do jeito como eu mudo, com a velocidade que eu mudo, né? Porque cada um tem seu tempo de fazer as mudanças, cada um tem seu jeito. E eu não posso impor as regras que eu criei para mim para outra pessoa. Eu vou repetir a minha frase que está virando uma frase favorita nesse podcast. Qual? Então, impor as regras no reino do outro é uma forma de violência passiva. Sim, de agressão passiva. Que tá virando igual a minha frase, né? São suas escolhas que definem quem você realmente é mais do que suas qualidades. Então, cada um tem a sua frase. Exatamente. Então, assim, eu não posso exigir que você seja aquele que você não foi quando eu te conheci. Porque quando eu te conheci, você não era vegano. Então, eu não posso exigir que você também mude junto comigo. Porque eu te conheci, eu gostei de ti por pessoa que você era e és, né? Uhum. Então também tem uma aceitação da pessoa que tu és. Agora, se fosse tu aquela pessoa que realmente gosta de comer carne, gosta de fazer churrasco finais de semana, nesse ponto eu já acho que não daria certo. Eu não tenho esse hábito, acontece, né, de norte a sul do país, que é churrasco todo final de semana. O futebolzinho com os amigos, essas coisas. Eu não tenho esses hábitos. Uhum. Eu me recusei a ter.
por uma série de motivos. Então, naturalmente, é mais fácil, dentro da nossa relação, o convívio dentro de casa, mesmo você sendo vegana. Porque, é lógico, há algumas regras. Do tipo, eu não trago carne para casa. Eu não trago peixe nem frango para dentro de casa. Porque tem a questão do cheiro, tem não estimular o nosso filho e uma série de questões. Inclusive, essa regra de não trazer essas coisas é para qualquer convidado na nossa casa, né? Então, qualquer pessoa que quer ficar na nossa casa, eu já logo aviso. Gente, vocês estão muito bem-vindos, mas tem um pormenor. Vocês comem fora o que vocês quiserem, mas por respeito para nossa casa, eu não vou aceitar os animais mortos, né? Porque o que gostamos aqui são esses animais, né? Sua mãe esteve aqui, seus pais estiveram aqui. Ela trouxe um paninho para você que dizia: minha cozinha, minhas regras. Claro, sim, sim, sim. E na verdade, assim, eu também uso essa regra e esse tempo, né? Quando temos convidados, mostrar como comida vegana, como comida à base de plantas pode ser saborosa, pode ser interessante. Hoje em dia, já a consciência é aumentada um pouquinho, porque alguns anos atrás as pessoas realmente imaginavam que a gente come a grama, né? Às vezes as pessoas gostam das piadas, mas de qualquer jeito eu realmente aproveito e eu gosto muito de ter convidados e servir esses pratos, né, como o meu famoso Wellington, que pessoas realmente digam: nossa, o que tá aqui? Todo mundo vai perguntando a receita e adoro fazer isso. O aniversário do Duncan foi incrível, porque as pessoas experimentaram os pratos veganos e adoraram, né? Não teve nada industrializado no aniversário do Duncan. Colocamos sumo natural, colocamos água, colocamos chá, tinha todo o aparato vegano que você construiu, que você produziu, e as pessoas adoraram. Conviver nesse relacionamento, né, onde nossos hábitos alimentares são um pouco diferentes, porque os valores principais, elas são iguais, são incomuns. Há um respeito para a vida, há um respeito um para o outro também, né? Como eu disse, né? Eu talvez não conseguiria se fosse realmente completamente radical, né? Radicalmente diferente, porque ia ser uma questão de valores principais. Quando você tomou essa decisão, eu pensei, bom, se eu não te apoiar, o relacionamento vai acabar. Foi mesmo assim que eu pensei. Então, a primeira coisa que eu tomei de decisão com relação à sua decisão foi lhe apoiar 100%. Tanto que o primeiro Natal, né, que você ficou marcado. Ficou marcado, traumatizado, de certa forma, assim. Você estava aprendendo, cara. Estava um mês vegana. É lógico que no início as comidas não são lá grande coisa. É óbvio que não são. Mas uma coisa que eu deixei bem claro pra você, falei, cara, parabéns por estar tentando. Mesmo que não esteja bom agora, ano que vem vai estar muito melhor. Isso eu não tenho dúvida. E era melhor, não era? No ano seguinte, a gente devorou todos os seus pratos. É verdade. Era só uma questão de tempo. E você sempre me apoiou no sentido de continua, é questão de prática, vai melhorar. Né? Porque para mim até que tava bom, mas para o resto dos convidados, né, do nosso Natal não era. E eu fiquei realmente triste porque, pronto, né, eu tentei, era coisa nova e ver, né, todo mundo experimentando e você vê pela cara que, né, pela educação engole, mas não é com muito prazer. Era triste, eu fiquei um pouco traumatizada, mas isso não me deixou voltar para trás porque, como já falamos, né, quando a mente se abre, não tem volta. Apesar que há pessoas que voltam, mas é outros assuntos, né? Sim, com eles não é meu caso. É de cada um, exatamente. Os valores principais continua sendo igual e esse respeito um pro outro. Uma coisa que até podemos contar uma história engraçada, né? Que eu fui para Costa Rica uma vez fazer umas sessões de ayahuasca e Wagner teve certeza que eu vou voltar e dizer, olha, foi um prazer.
Agora, boa sorte pra você, que eu vou pro outro caminho, né? Eu falei, agora vai, agora o relacionamento acaba. Foi o que eu pensei. Porque você tava num processo mais intenso, um período mais intenso de uma modificação interna sua, em busca de respostas interiores que você só poderia encontrar do seu jeito. E quando você foi, eu te dei apoio, ok, eu vou ficar por aqui, vai lá, faça a sua viagem, você foi lá para Costa Rica, viveu sua experiência de retiro e tudo mais, e eu pensei, bom, já deixa eu me preparar, porque quando ela voltar, provavelmente esse casamento acaba. E aí, passou-se um dia, por aí, mais ou menos 2 dias, que você estava lá, e você teve alguma experiência interior muito intensa, e me manda mensagem, eu te amo tanto, você é tão companheiro, você sempre me entende, você assim, sempre me aceita. Eu, what? O que está acontecendo aqui? Eu pensei que ela ia me detonar quando chegasse, e ela nem saiu de lá, ela tá com uma outra opinião sobre a nossa experiência de casal, né? É interessante como conseguimos viver em equilíbrio mesmo sendo pessoas muito diferentes um do outro. Porque nós temos uma base semelhante. Os nossos princípios, os nossos valores são iguais. Exatamente. E eles são imutáveis. A decisão de sermos pessoas com base nos nossos princípios, mas termos a liberdade de sermos quem gostamos de ser, no individual, não interfere no nosso relacionamento. Pelo contrário, nos dá grandes possibilidades de aprendizado em conjunto e, inclusive, divisão de tarefas e equilíbrio. E, na verdade, assim, nem acho que é tão difícil. Tem muitas opções, né? Como que nós fazemos? Basicamente, nos finais de semana, eu geralmente preparo alguma coisa para a família toda, porque também queremos juntar todo mundo, né? Se você está aqui, se nós estamos aqui, as famílias fazem em conjunto. E como já melhorei bastante. Muito. Já o Wagner gosta comidas que eu preparo, que é veganos. Às vezes, o que eu opto fazer? Uma comida, né? Vamos dizer, eu tô fazendo uma massa ou tô fazendo um risoto e meto para mim e pro Duncan, por exemplo, um tofu, né? E para ti tal peixe na lata. Atum, pronto. Peixe na lata é a única peixe que entra na nossa casa, né? É. Mas, né? Então, no meio do caminho, só esse ingrediente. O resto tá tudo bem. Então, não é que eu estou cozinhando, né? Eu, por exemplo, eu nunca conseguiria mais cozinhar alguma coisa do zero, né? Peixe cru pra ti, coisa assim. Não faço, realmente. Me recuso, não é, porque vai contra a minha essência. Mas, essa eu ainda consigo fazer, né? Meter. Ou então, separo e falo, olha, Wagner, você pode acrescentar seu atum a esse prato. Então, tem essas opções. Ou ir comer fora também, hoje em dia, é muito fácil. Sim. Porque todos os restaurantes vai ter para os dois, opções para os dois. Na verdade, para ti é sempre mais difícil. Tu és mais difícil do que eu acho sempre o que comer, né? Sim, eu sou uma pessoa mais complicada, apesar de ser mais simples. Mas eu não como tantas outras coisas. Eu não gosto muito de cebola, eu não gosto de pimentão, não gosto de uma série de coisas. É mais fácil dizer o que você gosta do que você não gosta, não é? Porque a lista que você gosta é muito mais curta. É meio que por aí. Como que é a criação dos filhos nessas famílias que têm essas diferenças alimentares? Cara, eu acho que nós somos uma família de menos de 1% no mundo, porque essa combinação que nós temos de você ser vegana e eu não ser vegano, e termos um filho que é vegano e haver um respeito dentro de casa com relação a isso, e conseguirmos conviver bem uns com os outros, nós fazemos parte de menos de 1% do planeta nesse tipo de combinação. Eu não tenho estatísticas, mas sim, quando nós decidimos ter o filho, foi muito, muito claro, né, desde o início, que nosso filho
vai seguir um estilo de vida vegano. Eu digo Sim. estilo de vida porque não é uma dieta, vai muito além da alimentação, não é? Vai muito além. Veganismo não é uma dieta, é um estilo de vida. É basicamente isso. Você muda completamente o seu comportamento para viver de uma forma totalmente diferente. Com uma filosofia de vida diferente do que você vivia antes, que é muito diferente do consumismo, muito diferente da agressão aos animais, Sim. muito diferente de uma série de coisas que a sociedade pratica diariamente, naturalmente, como se fosse tudo normal. Desde o início foi muito claro entre nós que nosso filho, sim, vai ser vegano. Obviamente tem que estudar bastante para saber o que fazer, né? Porque é uma responsabilidade de gerar uma vida saudável. E hoje em dia ele tá perfeito e tá ganhando consciência sobre isso, né? Porque eu sempre educo, né? Educo por que a gente não come os animais, e por que não comemos uma coisa ou outra. E ele já começa a questionar o pai, né? Mas papai come queijo. O tempo todo me questiona. É. O tempo todo. Tá cada vez mais me questionando. E eu, enfim, tenho que me submeter a isso, faz parte. Eu ainda tenho a esperança em ti, mas é no seu tempo. Dentro de casa eu consigo, mas como eu já te falei, é muito complicado quando eu estou num ambiente de trabalho, até mesmo quando eu não tenho tempo para comer. Eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar. Vai. Ok. E a gente sempre volta ao machismo. E não vou dizer que tu és, nesse ponto não tem nada a ver, mas existe essa crença ainda que o macho, o homem, tem que comer carne para ser homem. Agora, sei que tu não partilhas essa ideia. Eu não penso dessa forma. Claro que não. Não é isso que eu queria dizer. Mas, como diz, mas é difícil no ambiente do trabalho. Por quê? As condições de trabalho às vezes não são perfeitas numa questão de alimentação. Por quê? Porque eu às vezes chego num local, um restaurante tá lotado, eu tenho que comer rápido, ou às vezes eu chego no espaço onde separaram a comida pra gente, não tem algo que eu goste e eu tenho que comer uma outra opção. Enfim, tem uma série de questões. Não é que às vezes não tenha comida vegana. Às vezes tem. Na maioria das vezes até costuma ter, mas tem lá um tofu. Eu não gosto de tofu. Já experimentei. Não gosto, sabe? E eu sou um tipo de cara que eu me respeito com relação ao gosto. Se eu não gosto, pronto. Eu me dou o direito de experimentar. Agora também me dou o direito de não gostar. É basicamente isso. Se eu não gosto, cara, eu não vou ficar forçando a barra pra me forçar a gostar de uma coisa que eu já não gosto. Eu não vou me forçar a gostar de cebola se eu não gosto de cebola. Certo. Eu não vou me forçar a gostar de pimentão se eu não gosto de pimentão. Eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou ficar sofrendo por causa disso. Sabe por que eu tô rindo? Por quê? Porque um dos meus pratos favoritos que impressiona todo mundo é meu famoso Wellington, gente. Então, deixa eu contar a história. Então, a gente tá comendo, tá muito gostoso, Wagner tá no segundo pedaço, qualquer coisa. O que é dentro? Lentilha, cebola, cogumelos. E Wagner assim, é porque tudo que Wagner não gosta, né? Mas como é que você preparou aquilo? Eu consigo ver o pimentão, eu consigo sentir o gosto do pimentão, consigo sentir o gosto do cogumelo. Você faz um tempero fantástico, aquilo ficou com uma textura fantástica e é totalmente diferente. Então, igual você come tofu, várias vezes você come tofu, né? E nem sabe que tá lá. Não da forma como o tofu vem do mercado. Entende? Mas você come o peixe que vem do mercado congelado sem passar? Não. Não Então, como, mas o queijo eu como mais ou menos do jeito que vem do mercado. Sim, mas... Por exemplo. Certo, mas Entende? há alguns ingredientes que são ingredientes. Apesar que eu posso comer tofu
puro, mas a maioria das pessoas, inclusive muitas pessoas veganas, realmente não gostam nem a textura, nem o sabor puro do tofu. Isso depende do gosto, mas é questão de preparar também, é temperar. Às vezes não tem essas opções. E hoje em dia já está começando a ter mais opções mesmo, né? Nesses ambientes do trabalho. Mas até no meu trabalho, muitas vezes foram alguns dias, oferece alguns donuts, uns pastéis de nata, qualquer coisa. Sim. Adivinha se os veganos eram incluídos? Nunca. Eu já questionei a administração várias vezes. Falo, olha, eu não sou única aqui, assim. Há várias pessoas que são veganas. Vocês têm que incluir a gente também, porque o que a gente... Olha, estamos oferecendo para tudo... Não, mas não é para todo mundo. A gente se sente excluído. Hoje em dia já é menos e menos cada vez. Mas, muitas vezes, né? E acho que muitos veganos também passaram várias situações familiares, né? Naquelas festas familiares que eu digo maiores, né? Não é só relação familiar nuclear, mas aquelas, né? Grandes natais, aniversários, coisas assim, que realmente digam, mas não se preocupe, temos salada para ti. Né? Tá bom. Eu lembro, nesse ponto, na minha família não era assim, mas eu lembro um Natal que eu passei a viajar e estava na Argentina. E quem sabe a Argentina, né, é muito carnívora, super carnívora. E passei um Natal, ou seja, véspera do Natal, com família do amigo, que nem me conhecia muito, na verdade, era couchsurfing, né, então eu digo amigo, mas era conhecido. E foi muito gentil deles me receberem e tal, só que eles não sabiam que eu era vegana. E teve várias vovós e tias, aquelas antigas que trabalharam o dia inteiro para preparar aquela festa toda, só que não era nada, absolutamente nada. E quando elas soube que eu não como carne, eles quase mataram aquele amigo meu que não avisou, né, antecipadamente. Então, elas começaram a trazer os tomates do jardim, coisas assim, para eu ter alguma coisa. Falando, não, relaxa, já é muito bom, vocês, né, tá me recebendo e tal, fazendo isso. Mas com as doces, você vai recuperar com as doces. Que na época eu nem era vegana, eu só não comia carne. Então, os doces, né, também, com aquelas doces de leites e coisas assim. Eu disse, espera as sobremesas. Né? E foi fantástico. Foi fantástico, sim. Pronto. Mas acho que todo mundo já passamos essas situações. O que nós temos que fazer para não prejudicar nosso relacionamento é inspirar uma pessoa com os nossos exemplos, né? Influenciar essa pessoa de forma orgânica, da forma natural, apresentando, fazendo essas comidas gostosas, mas sem impor, sem forçar. Quer conquistar um homem? Faça comidas gostosas. Sim. Então, mesmo que seja vegana, você já sabe que tem determinados pratos que você faz que eu já adoro. Porque você acertou no tempero. Você acertou na mistura, acertou nos detalhes. Hoje você tem 2 ou 3 tipos de Wellington que você faz, por exemplo. Porque é uma das coisas teus preferidos, né? Então é fácil. E como, por exemplo, o Wagner é muito fácil, porque ele não se chateia a repetir os pratos. Na verdade, eu que digo sempre, o Wagner, tu deverias ter mais variedade, não é? Eu falo, mas eu gosto daquilo. Então, é muito fácil te agradar nesse ponto, né? É só repetir aquilo que você gostou e tá tudo certo. É isso, não tem muito mistério. Você já sabe quais são os pratos veganos que eu gosto. Repete. É lógico que você pode fazer um outro prato novo e dizer, Wagner, experimenta aí, vê o que você acha desse novo prato. Se você gostar, a gente coloca aí no nosso cardápio vegano do final de semana. Basicamente isso. E nós já temos, né? Você já tem um cardápio do final do ano, por exemplo. O Natal já é fácil para mim, realmente. Natal é quase, né? Todo o cardápio, como tu disse, já tá feito. Tá feito. E você só repete o cardápio todo ano e é uma festa enorme. A gente fica 3, 4 dias comendo comida vegana porque é comida pra caramba, né? Se não temos convidados, porque se tem convidados, acaba logo, né? Sim, é verdade. O importante é que as diferenças, elas precisam ser respeitadas dentro do relacionamento.
O que levamos aqui dessa experiência é isso. A pessoa que decide tomar um caminho, um rumo, nesse sentido de uma filosofia de vida diferente, no caso do veganismo, que é o nosso caso aqui, cara, é importante respeitar. Para que o relacionamento continue, para que a vida do casal continue bem dentro do espaço familiar, né? Dentro da casa. Então, se há o respeito, não vai ter problema algum. Agora, lógico, se vocês quiserem criar um inferno, é só começar a criticar uns aos outros, e aí é uma questão de tempo para haver uma ruptura do relacionamento, um rompimento definitivo. Então, é uma questão de tomar uma decisão. O que vocês querem? Respeito ao próximo, respeitando a individualidade, que a gente já falou em vários podcasts. O resultado é esse. Vai fluir bem. Agora, se não há um respeito da individualidade do companheiro, do outro, cara, cedo ou tarde o relacionamento vai acabar. E pode acabar tranquilo ou pode acabar muito mal. E tem que avaliar uma pessoa como um todo. Agora, se você vai me perguntar, você gostaria que o Wagner fosse vegano? Adoraria. Realmente, eu gostaria muito. Mas eu sei, eu ponho no balanço e eu sei as coisas que eu gosto em ti, eu sei teus valores, né, tuas atitudes, todas as tuas características que eu ponho na balança, que é pró ti, né, e que é contra. Não é vegano? Não tá equilibrado, né? Os valores que você tem, a pessoa que você é muito, muito mais importante do que esse ponto negativo, no meu ponto de vista, né? Para eu tomar a decisão de descartar o relacionamento, descortar dessa pessoa fantástica que você é, só por causa disso. É por isso que eu voltei do meu retiro nem pensar sobre, né? Nem foi para o retiro por causa desses motivos, né? Foi por minhas questões internas. Mas como consciência vem mais a fundo e englobe tudo, obviamente você dá ainda mais valor para a pessoa que está do seu lado, né? E que está te apoiando o tempo todo. Como eu disse, eu achei que o relacionamento iria acabar. E você veio com uma outra perspectiva de me valorizar ainda mais pela minha posição perante as suas decisões. Sim. Né? Que foi isso que aconteceu. E com isso, você já é vegana há quantos anos? Só 10 anos. Estou a comemorar 10 anos de veganismo. Então, 10 anos de veganismo, 13 anos de relacionamento, você se tornou vegana com 1 ano de casada. Sim, Foi, é isso mesmo. Foi com 1 ano de casada. Sim. Você tomou uma decisão. Nós tínhamos 3 anos de relacionamento, 2 anos de namoro, 1 ano de casada. Você já tem 10 anos de vegana, já temos 13 anos de relacionamento, em convivência juntos. E a coisa está fluindo bem. Cabe ao casal avaliar e entender que o respeito ao outro, ao seu próximo, é mais importante do que a tua própria opinião. Claro. Com relação a qualquer assunto especificamente. Sim, e o apoio da outra pessoa é muito importante. É muito importante porque exatamente não é que você tentou me segurar, não virar. E mesmo que você já disse várias vezes que, de certa forma, você perdeu, no sentido de você perdeu aquelas comidas gostosas que você gostava, né, que não eram veganas. Sim. Né? Então, de certa forma, você perdeu alguma coisa, mas você nunca tentou me atrapalhar nisso, você sempre me apoiou e ainda muito mais. Você sempre me empurrava para fazer mais nesse ponto, né? E o que aconteceu? Alguns anos depois, né, que finalmente eu tomei coragem de muitas dúvidas interiores e finalmente lancei meu livro vegano, meu primeiro livro vegano, que é com os 30 dias das comidas muito simples, muito rápidas
e bastante baratas que qualquer pessoa consegue fazer. Então eu vou deixar o link do meu livro, gente. Espero que gostem e aproveitem, porque é muito fácil. O link está nas descrições desse vídeo, ok? Basta clicar lá e é um livro prático, simples, porém muito interessante. E como eu já comi vários pratos daquele que ela fez, então eu posso garantir, vale a pena. Realmente vale muito a pena ter esse livro para poder experimentar e criar. Você consegue criar. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de atenção vai conseguir criar os pratos veganos da forma rápida e simples. Exatamente. E ao terminar nosso podcast, vamos agradecer ao Avon Connect, que faz esse episódio ser possível. Avon Connect é minha empresa audiovisual, que está no mercado há mais de 6 anos em Portugal. Atende aí o mercado com os recursos tecnológicos para fazer transmissões ao vivo, gravações, podcast, live streaming, seja o que for nesse sentido, ok? Eventos corporativos, shows, transmissões de shows nós fazemos bastante, ok? E é isso. Avon Connect disponível, só entrar em contato. Tem o link lá do perfil da Avon Connect, do site da Avon Connect, aí embaixo na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que gostaram. E se vocês gostam de todos os nossos episódios, não esqueça de se subscrever no nosso canal, que assim você não perca nossos episódios. Comenta, dá um like e partilha com quem você acha que deveria nos ouvir. Ok, obrigado. Então, até o próximo podcast.